Bom, então vamos lá para a parte 2, segundo bloco, com mais questões. Questão número 6, vem comigo. Seguinte. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representada na forma se P então Q, sendo P e Q proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas. Bom, percebam a diferença, não é? Enquanto a Fundação Carlos Chagas, não é, FCC, ela cobra as coisas mais objetivamente, não é? Condição suficiente, condição necessária e tal. O SESC já vem com uma casquinha de banana para ver se você cai, tá? Para ver se você cai. Qual é o detalhe aqui? É que ele falou que esse reconhecimento é consequência. Ó, é consequência, não é? Na hora que ele fala que é consequência, você pensa em quê? Antecedente, consequente, suficiente, necessário, aquela parada lá do se então, não é? Só vou botar aqui, ó, para você lembrar, ó. Tá, ó. Aqui é o antecedente e aqui é o consequente, não é? Aqui é a condição suficiente e aqui é a condição necessária, tá? Beleza. Na hora em que ele diz que tal coisa aí é consequência, não é, da crise, tal, que acompanha, inevitavelmente a gente vai pensar nisso, né? É natural que a gente pense nessa linguagem aí da consequência do se então, e seja, quem sabe, induzido a achar que isso está certo, tá? E qual é o erro? Por que é que isso aí não é uma estrutura composta de se então? Porque, gente, ó, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica, pare aí, isso não é uma proposição lógica, tá? Ele não está declarando nada sobre alguma coisa. Isso é como se fosse só o sujeito, tá? Da frase. O reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica. Sim, o que é que tem? Percebeu? Isso não é uma proposição lógica. Da mesma forma aqui, ó, a crise que acompanha a sociedade há várias décadas. O que é que tem essa crise? Percebeu? Isso aí a gente chama na lógica de expressões. Tá? Expressões. São expressões lógicas. É como se fosse assim, ó, vê. Um copo d'água. Pronto. Um copo d'água. Isso é uma proposição lógica? Claro que não. Você consegue atribuir verdadeiro ou falso nisso? Imagine que eu dissesse, galera, se liga aí. Um copo d'água, verdadeiro ou falso? Um copo d'água, o que é que tem um copo d'água, não é? Se eu dissesse, sei lá, uma caneta azul. Uma caneta azul é só uma expressão, não é uma proposição lógica, tá? Na verdade, o que a gente tem nesse item 6 é uma proposição lógica simples, mas daqui até aqui, que declara o seguinte, que esse reconhecimento é consequência da crise. Acabou-se. Não é? O reconhecimento é consequência da crise. Não é? Então, está aí uma sentença simples. Portanto, ela não pode ser representada dessa forma. O item está errado. Tá? Então, ó, isso é muito marcante no SESC. Tá? Eu já vi várias vezes. Desse mesmo jeito. Tá? É como se ele dissesse assim, ó, um copo d'água é consequência da falta d'água na cidade. Isso não é um se então. Isso é uma proposição simples. Tá? Entenderam? Então, cuidado com isso. A palavra consequência por si só não vai garantir que você tenha, não é, no se então. Ah, Jário, mas como seria então para poder eu cravar que é um condicional? Veja a diferença, vê. Rui cantar é consequência
de Ana tocar. Ó, agora sim. Ah, Jairo, agora eu vi que entrar nos verbos, né? Claro, veja. Rui cantar é consequência de Ana tocar. Quer dizer, se Ana toca, então Rui canta. Não é? Ó, Rui agora ficou consequência, tá vendo? Percebeu? Então, mas Ana toca é uma proposição lógica, declara algo sobre Ana, que Ana toca. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? Rui canta também é uma proposição lógica, declara algo sobre Rui, que ele canta. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, né? Então, aqui sim você teria um se então. O que é que o SESC faz? Ele mantém essa forma de afirmar, só que em vez de aqui e aqui botar proposições, coloca expressões. O reconhecimento é consequência da crise. Um copo d'água é consequência da caneta azul. Um carro velho é consequência da chuva. Né? Isso aí não é proposição composta de si então. Beleza? É preciso que você tenha uma proposição aqui e uma proposição aqui para você qualificar e caracterizar aí um se então. Ok? Então o item está errado. Isso aí é uma proposição simples. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Questão número 7. Considere a proposição. Se um candidato estudar adequadamente, então ele passará em um concurso. Portanto, com base nesta proposição, é correto afirmar. Bom, aqui a gente tem claramente, né, explicitamente, uma estrutura de condicional. Se, então, não é? Se, então. Bom, o que acontece? Existem outros termos, outras expressões que substituem o se, então. Eu vou colocar aqui algumas para você poder tomar nota aí, tá? Um é quando. Quando. Outra é sempre. Todo. Logo. E vou botar aqui, pois. Tá? Vou botar aqui, pois. Então, veja. Essa proposição, se um candidato estudar adequadamente, então ele passará em um concurso, poderia ser dito assim: quando um candidato estuda adequadamente, então ele passa em um concurso. Ou sempre que um candidato estuda adequadamente, ele passa em um concurso. Todo candidato que estuda adequadamente passa em um concurso. Não é? Um candidato estuda adequadamente, logo passará em um concurso. Percebeu? Você pode trocar o se pelo quando, pelo sempre, pelo todo, pelo logo. E pode trocar pelo pois também. Por que é que o bichinho está aqui sozinho, isolado? É porque quando você usa o pois, você fala primeiro o consequente. Depois você fala o antecedente. Então, essa frase aí da questão ficaria assim, ó. Um candidato passará em um concurso, pois ele estudou adequadamente. É só um deslocamento, né? Você começa falando o consequente, aí coloca pois, e aí fala o antecedente, tá? Aqui não, aqui é tudo normal. Antecedente primeiro, consequente depois, tá? Antecedente primeiro, consequente depois. Isso para todos os casos, tá? Exceto para o pois. No pois você fala primeiro o consequente, depois é que você fala o antecedente, tá? Bom, então qualquer uma dessas estruturas poderia substituir aí o se então. Observe que na alternativa B de bola, a gente tem aqui a troca do se então justamente pela expressão todo, né, ou todos. E olha que ele disse, todos os candidatos que estudam adequadamente passam em um concurso, portanto, pode cravar aí, resposta certa, alternativa B de bola, tá? Bom, essa observação que eu fiz do pois aqui, ela é muito mais utilizada pelo CESP, tá? Para ser bem honesto com vocês, eu não estou lembrando aqui de uma vez que a FCC usou
esse pois. Eu posso até ser traído, quem sabe, nessa mesma aula. Daqui a pouco vai que aparece, né? Uma do pois, né? A cara. Mas, assim, sem dúvida, a grande maioria das vezes em que se cobrou essa estrutura do pois foi em provas do CESP, tá? A FCC, quando utiliza, se não na totalidade, mas na imensa maioria das vezes, alguma dessas aí do quando, sempre, todo ou logo. Beleza? Então, guarda aí também essa dica. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Questão número 8. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição não P ou não Q, se e somente se, não P e Q, é uma tautologia. Bom, aqui tem alguns detalhes para a gente discutir. Primeiro, o que é que significa uma tautologia? Vamos ver se você lembra, né? Tautologia é uma estrutura composta, né? Quem sabe essa seja ou não, né? Mas algo como isso aí, que está na sua tela, mas que, se você fizer a tabela verdade, no final os resultados serão todos verdadeiros. Todos, não vai ter uma linha sequer de resultado falso, tá? Bom, pelo próprio conceito de tautologia, a gente é meio que estimulado ou até induzido, quem sabe, né, a fazer a tabela, não é? Então, você aí poderia pensar em fazer essa tabela, tá? Eu não vou fazer a tabela aqui porque eu quero justamente dar a dica de como é que você consegue resolver sem fazer a tabela. Mas deixo aí como um exercício para vocês, tá? Só para iniciar, e até para lhe estimular, comece assim, ó. Note que a proposição envolve dois termos, né? P e Q, dois apenas, então vai ser 2, mas não porque é PQ, tá? Esse 2 é sempre. Esse 2 é do V e F, lembra? Agora sim, elevado ao quadrado. Esse 2 é de P e Q, dois termos. Então, a tabela vai precisar de 4 linhas. Aí você vai fazer isso. Vai construir aqui a tabela com a previsão aí de 4 linhas, tá? E vai fazer, ó, 4. Qual é a metade de 4? 2. Então, você bota 2V, 2Fs. Agora, qual é a metade de 2? 1. 1V, 1F. 1V, 1F. Tá? Então, você até aí preparou todas as possíveis combinações aí de PQ. Ok? Aí você vai começar a fazer as partes. Ó. É um bicondicional, tá vendo? Você tem que construir esse lado e depois construir esse lado. Para construir esse lado, você vai precisar de negar Q. Então, você bota aqui, ó, uma coluna de não Q, tá? Só lembrando que tanto faz você fazer assim, não Q, ou assim, tá? É a mesma coisa, viu, gente? É o símbolo, tanto faz. É o símbolo do não, tanto faz, tá? Não Q. Depois você vai ter que juntar com P através do ou. Então, vai ficar P ou não Q. E aí você vai botando aqui os valores, tá? Botou, bota os valores aqui, vai preenchendo aí. E no final ainda tem que negar, não é? Negar esse P ou não Q. Aí bota aqui os valores, tá? Aí guarda esses valores. Vem para o lado de cá. O lado de cá precisa de quê? Não P. Aí você vai fazer aqui, ó, não P. Bota os valores. Depois faz não P e Q. Tá? Não P e Q. Bota os valores também. Tá? Você vai fazer isso aí como exercício, tá? Aí guarda aqui os valores. Agora você pega e faz aqui, no final das contas, o se e somente se entre essas duas colunas, tá? E aí, se der tudo V, tá? Eu sei que vai dar, eu já estou até vendo a resposta aqui, né? Vai dar tudo V, então é uma tautologia. Pronto, tautologia é isso. Beleza? Ok? Bom, mas eu vou deixar para vocês fazerem isso como exercício, tá? Eu vou explicar justamente
de um outro jeito, para você não ter que fazer assim na prova. Você não deve fazer assim na prova. Tá? Você deve fazer como eu vou dizer agora, porque você faz muito mais rápido. O CESP adora fazer isso. Ó. Presta bem atenção. Bom, eu já vou entrar aqui num conceito também de equivalências e negações, tá? Eu vou negar esse ou que está aqui, ó. Presta bem atenção. Ó. Dentro desse colchete aqui tem um ou, não é? Tem um ou. E esse ou, ele está negado. Então, como é que a gente nega uma disjunção, um ou? A gente usa as leis de Morgan. Lembra? As leis de Morgan. Elas servem para negar o ou e também para negar o i. E como é que a gente nega o ou e o i? A gente nega todo mundo aí, ó. A gente sai trocando tudinho aí. Ó. Onde é P, você coloca não P, tá? Onde é P, você coloca não P. Onde é ou, você coloca i, troca para i. E onde é não que, você troca para que, tá? Troca tudinho aí, tá? Então, ó, esse lado esquerdo, na verdade, é isso, tá? Executada essa negação, fica assim, beleza? É a negação do ou que resulta nisso. Bom, isso aí eu posso ver aqui que está conectado a esse lado direito que eu estou escrevendo aqui, ó. Tá vendo? Bom, eu não sei se você notou, eu acredito que sim, que o que tem aqui é rigorosamente igual ao que tem aqui. Não é? Então, é óbvio que o valor que isso aqui assumir, vai assumir sempre igual aqui. Se essa composição, ou na linha da tabela em que isso resultar V, claro que isso vai ser V também, porque é a mesma estrutura. Não é? Ou seja, quando aqui for falso, aqui também vai ser falso. Quer dizer que esse bicondicional daqui, ele estará sempre conectando valores iguais, porque você tem de um lado a mesma coisa que você tem do outro. E no bicondicional, se ele conecta partes iguais, o resultado é sempre verdadeiro, não é? Lembrando que no bicondicional, iguais dá V, diferentes da F, tá? Ora, se eu sei que o que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro, conectados por um bicondicional, é claro que isso vai dar sempre verdadeiro, não é? E aí você descobre que, sim, isso é uma tautologia e o item está certo. Ok? Bom, a grande dica, gente, é isso aí, é você raciocinar desse jeito para não ter que fazer a tabela. Então, ó, não sei se você pegou aí, ó, qual é a do CESP, qual é a intenção aí da banca. A intenção é essa, ó. Ela oferece uma estrutura lógica como essa que está aí e diz lá que é uma tautologia, por exemplo, tá? E aí, se você examinar com atenção essa estrutura, você vai ver que é possível executar algumas coisas aí. No nosso caso, foi uma negação, a negação do ou, que uma vez executada, transformou o lado esquerdo numa estruturazinha rigorosamente igual ao que tem no lado direito, tá? E aí, conectando iguais pelo bicondicional, tá, gente? Pelo bicondicional. Conectando iguais, vai dar verdadeiro sempre, por isso que é mesmo uma tautologia. Ok? Então, guarda mais essa aí para você. Beleza? Vamos em frente. Questão número 9, tá? Essa aqui já vai entrar também nas equivalências, tá certo? Mas vamos ver a questão primeiro, depois eu faço um comentário. Argumento CB1A52. Isso aí é o nome que ele bota aí no argumento, na prova lá e tal, não interessa pra gente, né? Aí ele diz, no argumento seguinte, as proposições P1, P2 e P3 são as premissas, e C é a conclusão. P1. Se os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista, ou se a obra foi superfaturada, então a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. P2.
Se a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada, então a prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios ou a prefeitura devolveu o dinheiro ao governo estadual. P3. A obra não foi superfaturada e a prefeitura não devolveu o dinheiro ao governo estadual. C. A prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios. Com relação ao argumento CB1 a 5.2, assinale a opção correspondente à proposição equivalente à negação da proposição P1. Gente, a primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? A primeira dica que eu vou dar, eu sei que muitos de vocês já usam isso, já são caras ligados aí, né? E sabem que é assim. Não leiam as proposições todas como eu fiz aqui, tá? Na prova, você faz assim, ó, vê a diferença, ó, lá em cima. No argumento seguinte, as proposições P1, P2, P3 são as premissas e C é a conclusão. Muito bem, já estou aqui, ó. Com relação ao argumento, assinar a opção com a negação de P1. Pronto, ele quer a negação de P1, acabou-se. Eu vou lá em P1, vou ver qual é a proposição e vou procurar qual é a negação de P1. Aqui estão as opções, tá? Então, ó, deixa eu... Opa, pronto. Aqui eu tenho P1, tá? Eu transcrevi a proposição P1 aqui para poder a gente ficar olhando para ela. Então, P1 diz o seguinte. Se os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista, ou se a obra foi superfaturada, então a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. Ok? Bom, ele pede a negação. Isso aqui, gente, é muito, muito importante. Eu vou botar até o slide para lhe chamar a atenção. Ele pede a negação de P1. Tá? Então, vamos lá. Qual é a recomendação aqui? A recomendação é que a gente codifique isso, não é? Em proposições como P, Q, R, ou A, B, C, ou qualquer letra que você queira. Transforme esse texto numa estrutura lógica, aplique a regra da negação ou da equivalência, quando for o caso, né? E encontre a estrutura resultante. Depois a gente volta no gabarito para ver qual é a opção correta, tá? Então vamos lá. Vou fazer assim, ó. Quando ele fala aqui, ó, se o quê? Os recursos foram aplicados em finalidade diversas da prevista, tá? Essa proposição eu vou chamar de R, de recursos, tá? Se os recursos foram aplicados em finalidade diversas da prevista. Ou, aí ó, a obra foi superfaturada, né? Então, vamos botar de S, de superfaturada. O que é que tem? Então, a prestação de conta da prefeitura não foi aprovada. Não foi aprovada. Eu vou botar não aprovada. Tá? Então, fica assim. Se R ou S, então não há. Se os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista, ou se a obra foi superfaturada, então a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. É importante vocês saírem do texto e transformarem nessa estrutura, para quando você aplicar a regra que ele pediu, você não fique ligado no texto, tá? Querendo se envolver com o texto. A gente vai aplicar de forma bem pragmática, tá? Lembrando que ele pede a negação, tá? Portanto, ele quer que você diga isso aqui, ó. Isso vai resultar em quê? Tá? Equivalência dessa negação aí, tá? Bom, como é que a gente faz a negação de um condicional? A negação de um condicional, isso aí é uma regra de equivalência, tá, gente? A negação do condicional. A gente repete o antecedente. Eu vou destacá-lo aqui, ó, para ficar bem marcante, tá? A gente repete esse aqui, ó. Repete o antecedente, tá? E ó, o símbolo vai mudar para I. E a gente nega o consequente, tá? Repete o se e nega o então, ok?
Então, vamos fazer isso aí, ó. Vamos repetir aqui o antecedente. Vai ficar o quê? R ou S. Tá? E agora a gente nega não há. Ora, quando a gente negar não há, vai ficar há. Não é? Porque a negação troca tudo. Troca o valor. E aí o que é não vai virar há. Ok? Bom, e aí acabou. A sua estrutura está pronta. Ficou R ou S e A. Agora a gente volta para o texto para procurar a alternativa correta. Na verdade, o que é que isso aqui quer nos dizer? Vamos lá, voltando para o texto. Que os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista ou a obra foi superfaturada e a prestação de contas da prefeitura foi aprovada. Ok? E aí a gente vem aqui procurar qual é a alternativa correta, tá? E aí a gente vê o que está na letra A. Tá vendo? Letra A. Olha o que diz, ó. Os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista ou, perfeito, a obra foi superfaturada. E aí é um detalhe que eu vou comentar, tá? A prestação de contas da prefeitura foi aprovada. Perfeito, tá aplicado corretissimamente aí a regra que ele pediu. Agora observem que ele usou no lugar do i o mais, tá? Então, ó, se liga aí. No lugar do i da conjunção, você pode encontrar o mais, o embora, o apesar de, tá? Todas essas expressões substituem corretamente o i, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, ó, tenho sono, mas vou estudar. A cara do concurseiro, né? Tenho sono, mas vai valer a pena. Tenho sono, mas vou estudar. Veja que isso é uma declaração de que eu tenho sono. É ou não é? Eu estou dizendo que eu tenho sono, mas vou estudar. Estou dizendo também que eu vou estudar. Então, eu estou dizendo que eu tenho sono e vou estudar. Tá? Como poderia ser também, tenho sono, mas vou estudar. Embora tenha sono, vou estudar. Apesar de ter sono, vou estudar. Então, qualquer uma dessas formas substitui sem prejuízo a conjunção e. Tá? E isso é muito comum. O CESP gosta muito de trocar, usar o mais, tá? Principalmente o mais no lugar do i. Tá? Então, se liga aí, ou qualquer outra, né? Contudo, porém, todavia, qualquer uma dessas conjunções aí, vocês podem substituir pelo i, tá certo? Mas vamos fechar a questão. Primeiro, vocês têm que dominar essas regras de equivalências, tá? Uma delas, a gente viu há pouco, noutra questão, que eram as leis de Morgan, não é? As leis de Morgan. Para negar o i e negar o ou, troca tudo, né? Agora a gente viu a negação de um condicional. Como é que nega um condicional? A gente repete a primeira, né, que é o P, que é o não necessariamente P, né, mas é o antecedente, e nega o consequente, nega a segunda, tá? Repete a primeira e nega a segunda, tá? Ainda tem outras regras de equivalências e negações, mas que vão aparecer em questões mais na frente, e aí eu vou trazer o detalhe para vocês, tá certo? Por enquanto, vamos ficar aí com as leis de Morgan e com a negação do condicional, tá? Estou vendo aqui que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? No instante passa, né? 30 minutos, voa assim. Mas a gente tem mais o terceiro bloco daqui a pouco para vocês com mais questões.